penalidades aí ao título. Então, o texto fala: constitui infração a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, não respeitar, não observar qualquer regra do Código de Trânsito é infração. E, consequentemente, nessa infração pode virar multa no futuro. Como exemplo, está avançar um sinal de parada obrigatória, dirigir em velocidade superior à estipulada para a via, estacionar em local proibido, entre outras. E as penalidades serão impostas ao proprietário do veículo, ao condutor, ao embarcador e ao transportador. Então, comentando cada um abaixo aí. Então, o primeiro aqui é o proprietário. Então, o texto fala que caberá responsabilidade pela infração referente à prévia regularização do veículo, como inalterabilidade de suas características originais, componentes, agregados e equipamentos de uso obrigatório. Então, resumindo, o proprietário é responsável por manter o veículo em dia. Como assim? Documentação em dia, tá? Equipamentos obrigatórios em dia. Isso é de responsabilidade do proprietário. Dou até uma dicasinha para vocês, né? Quando o proprietário é responsável pela multa, uma dicasinha referente à infração. Então, toda infração que é dada para a placa do veículo, responsável por essa infração até que prove o contrário é o proprietário, porque anotou a placa, ou pegou a placa e emitiu a infração e vai virar multa. Então, toda infração dada para a placa, responsável é o proprietário. Ou seja, quando não para o veículo, né, responsável pela infração é o proprietário até que ele prove o contrário. Já ao condutor, caberá responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Fizemos até um simulado ontem à tarde, comentei isso aqui. Ó. Então, sobre atos praticados, atitudes, né, cabe sempre ao condutor. Se leu lá a questão, caberá responsabilidade, né, decorrente de atos praticados na direção do veículo? A pergunta é isso aqui mesmo. Então, cabe sempre ao condutor, porque atos deduz que o veículo foi parado. Então, parou o veículo, atos praticados, deduz que está parado, porque parou o veículo. Então, cabe ao condutor. Então, a dica, então, referente ao condutor, né, toda vez que parar o veículo para multar, para autuar. Então, parou o veículo e identificou quem está dirigindo, responsável pela infração, condutor. Então, proprietário, dica dada quando não para, e o condutor, quando para o veículo. Próximo agora, que é embarcador e transportador. Aqui são pessoas jurídicas, são empresas. Tá? A empresa também pode ser penalizada, né? A empresa tem veículo no nome. Então, sobre o embarcador, será responsabilizado pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso quando for o único remetente da carga. E, bom, o embarcador é a empresa, por exemplo, a empresa que, né, que vende o produto, ela que tira a nota fiscal do produto, certo? Então, ela pode ser responsabilizada por a nota fiscal, por exemplo, não bater com o que está sendo transportado, né? Por ser um peso a mais daquilo que ele colocou na nota fiscal, dando um exemplo, beleza? Então, ele pode ser responsabilizado aí né, pela infração referente ao peso, ou até mesmo a quantidade do produto não bater com a nota fiscal. Já o transportador será responsabilizado pela infração referente ao transporte de carga com excesso de peso, quando a carga for proveniente de mais de um embarcador. Então, só para entender isso aqui. Então, o transportador é a empresa que trabalha com transportes. Então, ele faz o quê? Né? Ele passa um monte de empresas pegando os produtos e jogando para dentro do caminhão dele para depois ele fazer uma viagem mais longa. Tipo, faz a coleta em Juiz de Fora inteira para levar para São Paulo, vou dar um exemplo. Tá? Então, essa coleta toda que ele fez excedeu a capacidade aí de peso do veículo. Então, responsável é o transportador. Beleza? Só para entendimento. Isso aqui eu quase nunca vejo cair em prova, tá? Vou falar a verdade com vocês, só explico para entendimento. Mas quem será, então, quais serão penalizados? É o proprietário, condutor, embarcador e transportador. Os 4 poderão ser penalizados. Então, quais são as penalidades? Vamos começar na primeira. A primeira é a advertência por escrito. Então, o texto fala que a advertência por escrito somente será aplicada nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator seja primário e com bons antecedentes. Ou seja, vou dar o exemplo da infração média. Deve dirigir com o braço para fora, tá? O braço na janela do veículo. Isso é infração média. Então, se foi a primeira vez que nos últimos 12 meses te pegou fazendo isso,
Tá? Essa infração, na teoria, automaticamente ela já se transforma em advertência por escrito. Então, qual a vantagem disso? Você não vai pagar a multa e também não vai perder pontos na carteira. Então, é uma boa vantagem. Só para entendimento. Disse na teoria, porque na prática não tem funcionado muito bem assim, não. O pessoal tem que correr atrás para transformar em advertência. O pessoal acaba até largando para lá, devido aos valores ser, né, insignificantes, acaba largando para lá. Beleza? Seguindo, então destaca para mim qual a infração pode ser trocada por advertência por escrito. Então, se não entender alguma coisa, tá? Pergunta. Essa matéria aqui é um pouquinho mais complicada. Eu tento resumir o máximo que eu posso. Multa. Todas as infrações previstas no Código de Trânsito serão punidas com multa e inclusão de pontos no prontuário do infrator, nas seguintes proporções: gravíssima, 7 pontos; grave, 5 pontos; média, 4 pontos; e leve, 3 pontos. Então, interessa para vocês aprenderem a pontuação de cada uma, tá? Não se preocupem em aprender valor em dinheiro, não, tá? Porque na sua prova cobra o básico, tá? Que é só a pontuação, sim, pode aparecer em prova, com certeza. Mas durante o decorrer, né, de todas as matérias, eu vou sempre mencionando uma infração ou outra, vocês já vão memorizando essa pontuação automática. Falou em dinheiro, então disse não se preocupe, tá? Para sua prova que é básica, tá? Não se preocupe com isso, não. Tá? For fazer um concurso, alguma coisa específica de trânsito, aí sim você se preocupe em aprender. Fator multiplicador. As infrações gravíssimas podem ter seu valor multiplicado por 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes. Existe um de 60 vezes, não está mencionando aqui ainda. De vocês, algum começou agora o seu livro, já atualizou isso aqui? O pessoal mais novato aí está com um livro novo. Acho que ainda não, né? Só me dá retorno se já atualizou. Existe um valor por 60, mas ainda não estou informando, porque enquanto não aparecer, não está sendo cobrado em prova. Beleza, então. Se não tem ainda, não vou atualizar, tá? Então, o que, que vai ser multiplicado por 2, 3, 5, 10 ou 20 vezes? É o valor em pontos. O valor em dinheiro, pontos não se multiplica. Então, dá uma olhadinha, você tem uma tabelinha correspondente a cada valor multiplicado. Aí do lado tem uma tabelinha vezes 2, vezes 3 e etc. Tá? Então, o que é multiplicado é o valor em dinheiro. É multiplicado porque eles querem? Não, porque a multa já é prevista dessa forma. Vou dar exemplo: dirigir sem habilitação é gravíssima vezes 3. Então, fator multiplicador 3. Dá uma olhada no seu valor aí. Então, dirigir alcoolizado, cai muito em simulados, é gravíssima vezes 10. E alcoolizado novamente em menos de um ano, vezes 20. Então, esse que é o fator multiplicador. Já é previsto assim na infração. Então, não sendo possível identificar de imediato o infrator, o proprietário do veículo tem 30 dias para apresentá-lo à autoridade sob pena de ser responsabilizado pela infração. Ou seja, dei a dica lá em cima, não dei? Quando não para o veículo, né, não sabe quem está dirigindo. Então, o responsável pela infração é o proprietário até que ele prove o contrário. Tá? Se ele não puder ser penalizado, ele pode ter a opção de colocar até alguém no seu lugar para ser penalizado, perder pontos aí no seu lugar. É certo isso? Não, né? Mas acontece. Então, você tem 30 dias para colocar alguém no seu lugar. Tá? Quando não para, não identificou, você pode estar identificando, né, o real condutor, ou mesmo que tenha sido você, mas você não pode perder pontos, você coloca alguém para ser penalizado no seu lugar e perder a pontuação, como exemplo aí. Bom, sendo o veículo de pessoa jurídica e não identificado o infrator, será emitida nova multa ao proprietário do veículo, cujo valor será multiplicado pelo número da infração em 12 meses. Né? Funciona muito bem assim. Por exemplo, se você, o carro da empresa, né, avançou um sinal vermelho. Então, avançar um sinal vermelho é gravíssimo, ok? Não indicou quem estava dirigindo, não apresentou o real condutor, ele vai pagar a mesma multa em dobro, só para saber isso. Tá? Novamente vai vir a outra infração por não, né, apresentar o condutor infrator, então vai pagar outra infração, o valor da infração gravíssima, beleza? Que é o valor de, só para saber, 293.195, gravíssimo, tá? Não apresentou o condutor, vai vir outra por não ter apresentado no mesmo valor. Só um exemplo. Bom, seguindo, vamos falar de suspensão, é isso? É isso aí mesmo.
Então, sobre suspensão do direito de dirigir. Então, se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 12 meses, o limite dele será de 20 pontos. Se possuir apenas uma infração gravíssima, a carteira será suspensa ao atingir 30 pontos. Caso o condutor não tenha nenhuma infração gravíssima neste período, o valor limite será de 40 pontos. E no caso do condutor que exerce atividade remunerada utilizando-se do veículo, a penalidade será imposta quando o infrator atingir o limite de 40 pontos. Vamos lá, explicar aqui rapidamente. Então, para quem é profissional, ou seja, trabalha aí na condução do veículo, exerce atividade remunerada, tipo motorista de ônibus, né, táxis, etc. Então, para esse que exerce atividade remunerada, para ele vai ser sempre fixo 40 pontos. Para ele é 40, independente de qual infração ele tenha cometido. Já para quem é amador, aí depende do número de infrações gravíssimas que ele tiver, né, nos últimos 12 meses. Então, se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, eu de baixo para cima, tá? Ele terá 40 pontos. Se tiver apenas uma infração gravíssima, já cai para 30 pontos. Caso ele não tenha 2 ou mais infrações gravíssimas, aí já cai para 20 pontos. Então tá aí. Então, a pontuação como funciona hoje. Então, ao atingir o limite de pontos, só para vocês saberem, você vai ficar suspenso, beleza? Vai ter que cumprir a penalidade de suspensão aí. Então tá aí. Então, a dicasinha que tem caído muito nos nossos simulados é essa aqui, ó. Eu até destaco ela aqui, também vejo muito aparecer esta aqui. Tá? Se possui apenas uma infração gravíssima, a carteira será suspensa ao atingir 30 pontos. Então, destaca essa aí, tá? Não te impede de aprender todas, mas destaca essa. Se você tiver dificuldade de aprender o resto. Bom, caso eu fique suspenso, qual é o período que o condutor pode ficar suspenso? Uma perguntinha de simulados aí de prova, ao atingir o limite de pontos, de pontuação, ao estourar os pontos. Logo abaixo, esse era um texto bem maior, aí eu fiz uma resenha do tempo, tá? Eu quero o tempo reduzido. Então tá aqui, ó, a hora que eu coloquei, fiz uma resenha do tempo. Então, se você atingir o limite de pontos, qual é o período que você pode ficar suspenso? Né? Referente a pontos. Período inicial é 6 meses, podendo chegar até 24 meses. Então, esse é o período que o condutor pode ficar suspenso, entre 6 a 24 meses. Então, faça a resenha se quiserem, tá? Referente ao período de suspensão, que são os índices simulados que aparecem muito aí, tá? E na sequência teremos algumas infrações, tá? Dessas infrações, qualquer uma dessas, são 12, eu acho aí, qualquer uma dessas infrações, se você cometer, você vai estar suspenso direto. Aqui não depende de pontuação. A própria infração já te dá suspensão. Então, quero destacar o número 1, dirigir sob influência de álcool, em qualquer concentração, e etc. Não vou ler tudo. Então, destaca o número 1 para mim. Depois vocês vão pegar mais duas, são as que mais aparecem simulados aí. Número 9 e 12, tá? Então, 9, forçar passagem de veículos em sentidos opostos. E 12, conduzir moto sem usar capacete. Marquem a 1, 9 e 12 para mim. Marcamos? Eu quero passar uma dica sobre isso. Pergunta feita, marcamos a 1, 9 e 12? Então, porque eu destaquei a 1, 9 e 12, já disse, são as que mais aparecem em prova. Então, a dica é, tá? Pega a dica. Todas são gravíssimas, todas terão fator multiplicador, serão multiplicadas, e todas darão suspensão do direito de dirigir. Então, todas gravíssimas, todas têm um fator multiplicador, que já aprendemos, e todas vão te dar suspensão. Na realidade, todas dessa página, né, cabe na mesma dica. O que me interessa aqui, as 3 são as que mais aparecem em prova. Se quiser aprender todas, fique à vontade. Mas para a prova, foque naquilo que interessa. Bom, tá aí. Dica dada. Passar para o próximo, antes de acabar essa aula. Vamos falar de cassação, tá? Então, cassação da CNH ocorrerá quando? Eu quero destacar aqui o número 1. Tá? Quando o condutor suspenso do direito de dirigir, assumir a direção do veículo. Então, você está suspenso de te pegou dirigindo, você pode ter a sua habilitação cassada.
Primeiramente, só para diferenciar os dois termos, né, eu esqueci. Então, sobre cassação e suspensão. Tá? Suspensão você vai ficar sem dirigir por um período, depois você volta a dirigir. Já a cassação é o cancelamento. Você não tem mais habilitação. Você vai ter que tirar uma nova no futuro. Então, essa é a diferença entre cassação e suspensão. Então, quero destacar o número 1, ok? E vamos pegar algumas coisas que eu não estarei falando, que é tentar resumir o máximo que eu puder para vocês. Eu quero o finalzinho, tá? Reabilitação. O condutor com habilitação cassada poderá reabilitar-se após 2 anos da cassação. Quero isso aqui. Então, caso o condutor tenha habilitação a CNH cassada, ele vai esperar no mínimo 2 anos para tirar uma nova. E para fechar quase aqui, cassação da permissão para dirigir. Então, ocorrerá quando? Né? O que você não pode fazer no decorrer de 12 meses? Está aqui, ó. Não pode cometer infração de natureza gravíssima, ou grave, ou ser reincidente em infração média. Então, essas infrações, se você tiver aí no período de 12 meses, você vai ter a sua permissão cassada. Para quem não sabe o que é PPD ainda, é a sua primeira habilitação. Vocês estão correndo atrás de tirar agora. Então, quais infrações não podem ter? Destaca para mim. Deixa eu tentar fechar penalidades agora. Então, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, quando é que você vai ser obrigado a fazer um curso de reciclagem? Quero destacar aqui, ó. Número 1, quando suspenso o direito de dirigir. Número 2, quando se envolver acidente grave para o qual haja contribuído independentemente do processo judicial. Quero destacar 1 e o 2, tá? Só os dois. Então, o que seria o curso de reciclagem? Aqui embaixo temos uma informação complementar. Anota para mim, hein? Então, o curso de reciclagem são 30 aulas teóricas. Feito, então, as 30 aulas teóricas, terá que fazer também a prova teórica. Então, faça essa anotação referente ao curso de reciclagem, sobre penalidades. Bom, penalidades acaba aqui, tá? O próximo assunto agora é medida administrativa.